Leitura do livro de Zacarias, capítulos 10 ao 14, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Zacarias, capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Então o Senhor fará nuvens claras e dar-lhes-á chuvas abundantes a cada grama do campo. Porque os ídolos falam vaidade e os adivinhos veem mentira e contam sonhos falsos. Eles consolam em vão, por isso seguiram seu caminho como ovelhas. Foram afligidos porque não havia pastor. A minha ira se acendeu contra os pastores e puni os bodes, pois o Senhor dos Exércitos visitou seu rebanho, a casa de Judá, e fez deles como seu cavalo gracioso na batalha. Dele surgiu a esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele sairá todo o opressor. E serão como homens poderosos que pisam seus inimigos na lama da rua durante a batalha. E eles lutarão porque o Senhor é com eles, e os cavaleiros sobre os cavalos serão confundidos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e eu os trarei novamente para estabelecê-los, porque tenho misericórdia deles. E serão como se eu não os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um homem poderoso, e seu coração se alegrará como pelo vinho. Sim, e seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu assobiarei para eles e os ajuntarei, porque eu os redimi. E se multiplicarão como antes se multiplicaram. E os semearei por entre os povos, e se lembrarão de mim em terras distantes. E viverão com seus filhos e voltarão. Eu também os farei voltar da terra do Egito, e os ajuntarei da Assíria, e os trarei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará pelo mar com aflição, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do rio se secarão. E o orgulho da Assíria será derrubado, e o cetro do Egito partirá. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão para cima e para baixo no seu nome, diz o Senhor. Zacarias, capítulo 11. Abre as tuas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os teus cedros. Geme, ó cipreste, pois o cedro caiu, porque os poderosos são destruídos. Geme, ó carvalhos de Bazã, pois a floresta densa é derrubada. Há uma voz de uivo dos pastores, pois sua glória foi destruída. Uma voz de bramido dos filhos de leões, pois o orgulho do Jordão foi destruído. Assim diz o Senhor meu Deus: alimenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados. E aquele que as vendem dizem: bendito seja o Senhor, pois estou rico, e os seus próprios pastores não têm piedade delas. Por isso, não terei mais piedade dos habitantes da terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu vizinho e na mão do seu rei, e eles ferirão a terra, e da mão deles eu não os livrarei. Eu alimentarei as ovelhas da matança até vós, ó pobres do rebanho. E tomei para mim 2 varas. A uma chamei beleza, e a outra chamei união, e alimentei o rebanho. E também cortarei 3 pastores em 1 mês. A minha alma enojou-se deles, e suas almas também me abominaram. Então eu disse: não vos alimentarei mais. Aquela que morrer, morra. A que for cortada, seja cortada. E que o resto coma cada uma a carne da outra. E tomei a minha vara, beleza, e a cortei em pedaços para quebrar o meu pacto que tinha feito com todo o povo. E foi quebrada naquele dia. E assim os pobres do rebanho que esperavam por mim
souberam que isto era a palavra do Senhor. E eu lhes disse: se achardes bom, dá-me o meu preço, se não, deixai-o. E pesaram o meu preço, 30 peças de prata. E o Senhor me disse: lança isso ao oleiro, um belo preço pelo qual me avaliaram. E tomei as 30 peças de prata e os lancei ao oleiro na casa do Senhor. Então cortei em pedaços a minha outra vara, união, para quebrar a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor disse-me: toma ainda para ti os instrumentos de um pastor tolo, porque eis que levantarei um pastor na terra que não visitará aquelas que estão perdidas, nem buscará a pequena, e nem curará a que está ferida, nem alimentará a que está de pé, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor ídolo que abandona o rebanho! A espada estará sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço se secará completamente, e o seu olho direito se escurecerá completamente. Zacarias capítulo 12. O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Diz o Senhor, o que estende os céus e que estabelece o alicerce da terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos ao redor quando estiverem no cerco contra Judá e contra Jerusalém. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que a carregarem serão cortados em pedaços, embora todo o povo da terra se reúna contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei com espanto cada cavalo e de loucura o seu cavaleiro. E abrirei os meus olhos sobre a casa de Judá e ferirei cada cavalo do povo com cegueira. E os governadores de Judá dirão em seus corações: os habitantes de Jerusalém serão a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia farei com que os governadores de Judá sejam como um braseiro ardente no meio da floresta e como uma tocha de fogo em uma faixa, e consumirão a todos os povos em redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém. O Senhor salvará as tendas de Judá primeiramente, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se exaltem sobre Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, e aquele que for o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e na casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo seu único filho. E estarão em amargura por ele como aquele que está em amargura pelo seu primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale do Megido. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas esposas à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas esposas à parte, a família da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte, a família da casa de Simei à parte, e as suas mulheres à parte. Todas as famílias que restarem, cada família à parte e suas esposas à parte. Zacarias capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para o pecado e para a imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que cortarei os nomes dos ídolos da terra e nunca mais serão lembrados.
e também removerei os profetas e o espírito da impureza da terra. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: Tu não viverás porque falas mentiras em nome do Senhor, e o seu pai e a sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando ele profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem se vestirão mais de manto de pelos para enganarem. Mas ele dirá: Não sou um profeta, sou um lavrador, porque um homem me ensinou a apacentar o gado desde a minha mocidade. E alguém lhe dirá: Que feridas são essas nas tuas mãos? Então ele responderá: Estas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas se espalharão. Eu voltarei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão cortadas e morrerão, mas a terceira será deixada. E farei passar a terceira parte pelo fogo, e a refinarei como a prata é refinada, e a provarei como o ouro é provado. Eles invocarão meu nome, e eu os ouvirei. Direi: É meu povo, e eles dirão: O Senhor é o meu Deus. Zacarias capítulo 14. Eis que o dia do Senhor vem, e os teus despojos serão divididos no meio de ti. Pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas. E metade da cidade será levada para o cativeiro, e o restante do povo não será tirado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações como ele lutou no dia de batalha. E os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o leste. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o leste e para o oeste, e haverá um grande vale. E metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis para o vale dos montes, porquanto o vale dos montes chegará até Azel. E sim, fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E o Senhor meu Deus virá, e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá luz nem escuridão, mas será um dia conhecido como do Senhor, nem dia nem noite, mas acontecerá que ao cair da noite estará claro. E acontecerá naquele dia que as águas vivas sairão de Jerusalém, metade delas para o mar anterior e metade delas para o mar posterior. No verão e no inverno isso acontecerá. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um Senhor e o seu nome será um. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimom, ao sul de Jerusalém. E ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Ananeel até os lagares do rei. E os homens habitarão nela, e não haverá mais destruição, pois Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que lutaram contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto ainda sobre os seus pés, e seus olhos apodrecerão nas suas covas, e a sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. E acontecerá naquele dia que haverá um grande tumulto da parte do Senhor entre eles, e cada um pegará na mão do seu vizinho, e cada um levantará a mão contra o seu vizinho. E Judá também lutará em Jerusalém, e as riquezas de todos os povos pagãos será reunida ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos e dos jumentos,
e de todos os animais que estiverem nessas tendas, como esta praga. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma dentre todas as famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não haverá chuva sobre ela. E se a família do Egito não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva. Haverá praga com a qual o Senhor ferirá os pagãos que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Esta será a punição do Egito e a punição de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia, haverá sobre as campainhas dos cavalos santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, cada panela em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão e dela tomarão, e nelas cozinharão, e naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Completamos mais um dia de leitura bíblica e completamos a leitura de mais um livro. Estamos quase chegando ao final do Antigo Testamento e você tem feito toda esta leitura diariamente conosco. Eu tenho certeza que foi mais fácil do que você pensava no início. Então vamos seguindo com a nossa leitura. Deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas e incentive outras pessoas a fazerem a leitura. Só temos mais um dia de leitura do Antigo Testamento e em breve começaremos a leitura do Novo Testamento. Aproveite para compartilhar com outras pessoas, incentivá-las a fazer a leitura diariamente conosco e conhecer a palavra de Deus, desse grandioso e único Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.